João capítulo 15, nós vamos ler apenas 2 versículos, o 13 e o 14. Todos acharam? Vamos aguardar. Amém, né? Então vamos lá. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Amém? Irmãos, todos sabem que nós estamos falando de Jesus, não é? Eu vou falar hoje sobre a amizade divina. Na célula nós ouvimos vários tipos de amizade, né, que existe. E é importante termos amigos. Mas hoje eu vou estar falando da amizade divina. Aí eu vou começar assim. Quando o inimigo ele tenta destruir uma vida, ou seja, ele tenta destruir a sua vida, a minha vida, a nossa vida, ele direciona todos os seus esforços para a conquista da mente humana, né? Então, irmãos, aí você pensa assim, mas nós vamos falar de amizade e agora você está falando de inimigo? Irmãos, é importante nós pensarmos nisso. Tem gente que já pensa assim, rapaz, acho que esse pregador que enfatiza muito o poder de Satanás, sei lá. Mas, irmãos, a Bíblia ela descreve Satanás. A Bíblia ela descreve, ela fala, relata o poder que Satanás tem, né? Nós não podemos nos omitir essa verdade. Tem um livro que eu sempre falo sobre ele, que eu li, ele é A Arte da Guerra. E ele fala bem assim, se você conhece o seu inimigo, você conhece a si mesmo e conhece o seu inimigo, você não precisa temer, né? Você não precisa temer sem batalhas, porque a vitória é certa. E esse livro, ele é bem conceituado. Esse livro ele foi indicado na faculdade, mas só que ele é mais direcionado para grandes empresários. Mas esse livro ele foi usado nas grandes guerras. Mas como a gente é cristão, tudo que a gente vê e lê, você traz mais para o lado espiritual. E nesse livro eu visualizei muito, a artimanha que Satanás tem para tentar nos destruir. Então, irmãos, você não pode se omitir essa verdade. E aqui eu estou falando que Satanás, ele empenha todos os seus esforços para a conquista da mente humana. A sua mente, a minha mente, a mente dos nossos filhos, dos nossos familiares, daquele perdido, né? Então, isso significa, porque ela significa a nossa vontade, né? Quando ele dominou a nossa mente, ele está praticamente dominando a sua vontade, tá? O território de nossa mente é o campo de batalha. Ele conquista a nossa mente. Se ele conquista a nossa mente, conquista também a nossa vida, tá? Ele dominou a sua mente, dominou a minha mente, irmão, a batalha dele está vencida praticamente. Então, nós devemos vigiar o quê? A nossa mente. Por isso, ele fará de tudo para capturá-la, tá? Usará o quê? As drogas, o álcool, o cigarro, a promiscuidade, teorias, filosofias. Tem gente que você vai tentar inserir o evangelho na vida dele, mas ele é tão estudioso, o cara é tão erudito, né? Tem tanto conhecimento, que ele não consegue entender a verdade de Deus, né? Ele não consegue compreender o sobrenatural de Deus, por causa de teoria, filosofia. Quem já estudou filosofia aí, você pode ver que não é fácil, né? É claro que tem cristãos também filósofos, né? Já tem outra linha. Mas, irmão, Satanás usa de todas as formas para dominar, para capturar a nossa mente. No final vocês vão ver que essa mensagem tem a ver sim com amigo, tá? Segue essa linha aí. O método não importa, também não importa o preço. Importa é nos vencer, derrotar, arruinar, tá? Você pode perceber que a luta não é fácil e que há momentos na vida que você se sentirá como uma plantinha em meio a um deserto para resistir a um furacão. Irmãos, todo mundo tem essa fase na vida, eu acho. Eu acho que não sou eu sou novo, mas já passei alguns perrengues.
que você se sente tão pequeno diante de uma luta, diante de uma tribulação, que parece que você está no meio de um furacão, como aquela plantinha ali, tá? E Satanás, ele quer fazer isso conosco, de forma que ele leve nós para onde quer que ele os seus objetivos, tá? Então, e nós nos sentimos neste momento assim, rapaz, eu estou me sentindo essa plantinha no meio do furacão. O que fazer? Deus tem alguma solução? Às vezes você está aí, rapaz, hoje eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo uma plantinha no meio de um furacão. Eu estou aqui para te dizer, Deus tem uma solução para você. Deus tem uma solução para a sua vida. O que fazer? Efésios, o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 6, 10 a 12, dizendo assim, ó: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, tá? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Segundo a promessa que o apóstolo Paulo traz nesse texto, podemos ser revestidos do poder de Deus. Então, o apóstolo Paulo já estava frisando aqui, rapaz, você está numa guerra, nós estamos numa guerra. Ah, mas eu não quero brigar com ninguém não, irmão Samuel. Rapaz, você já está, de algum lado você está. E o apóstolo Paulo está falando, revestidos de todas as armaduras de Deus. Porque Satanás, ele é organizado. Nós vimos aqui, ó, os principados, potestades, né? Irmão, cada região do planeta Terra tem uma área que Satanás está lá cuidando. Tem um príncipe ali daquela região celeste ali, ó, em cima, tá? Vocês lembram daquela passagem de Daniel, quando ele orou ali, naquele período de 21 dias, as suas orações, elas ficaram presas ali. O anjo veio com a resposta para ele, mas não chegar porque ele estava lutando com o príncipe ali daquela região, né, Satanás. Então nós não podemos nos omitir essa verdade, tá? Mas a luta na vida espiritual não cessará, porque o nosso inimigo é um inimigo astuto, persistente e traiçoeiro. Ele não desanima. Nós vencemos uma tentação hoje, irmão, amanhã vai ter outra, você pode esperar. Vai ter outra tentação. Mas nós devemos estar sempre perseverantes. Persevere, tá? Ele se disfarça, se esconde e usa como instrumento para chegar ao controle da nossa vida algo muito sutil, chamado tentação, tá? Chamado tentação. Mas o que é tentação? É todo o esforço que o inimigo faz para nos levar a pecar. Isso é a tentação, tá? Ele usa desse instrumento para tentar impedir-nos de chegar a Cristo. Mas a tentação não é pecado, tá? Quem fez a sala de batismo comigo ali já sabe disso aí. A tentação não é pecado. Mas, irmão, baseado em que você fala isso? Vamos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 15. A tentação não é pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte, tá? Então nós somos arrastados e seduzidos pela tentação, pelo mau desejo. Irmãos, enquanto isso está acontecendo, enquanto nós estamos sendo tentados, nós não pecamos ainda. Agora, se nós dermos lugar a essa tentação, aí vai acontecer o pecado, aí vai ser consumado, aí vai gerar morte, tá? Então Satanás, ele quer fazer isso através da tentação. Ele quer ficar ali em cima de você, te tentando, lançando setas. Ninguém precisa se sentir um pecador pelo fato de experimentar a tentação. Irmão, mas eu sou muito pecador. Você não sabe o que vem à minha mente, o que Satanás lança na minha mente. Você está sendo tentado ainda.
Se você está deitado na cama e de súbito aparece um pensamento pecaminoso em sua mente, você não precisa pensar que está perdido e se condenar pelo fato de um pensamento negativo aparecer. Tá? Segura a onda, mas não alimente a tentação. Tá? Eu sempre uso o exemplo de Caim, né, e Abel. Ele poderia ter evitado aquilo, Caim, mas ele deu lugar à sua tentação. Deus falou ainda: Caim, se você não fizer o bem, você não vai ser aceito. Mesmo assim, ele consumou, né, aquilo que estava em sua mente, aquilo que ele estava premeditando. E nós devemos vigiar. Quando está sendo tentado, corre lá para o seu discipulador: estou sendo tentado nessa área, me ajuda, socorro, pede socorro. Aí tem uma passagem, eu sempre achava que era Michael Murdock que falou, porque eu li isso no livro dele, mas é Martinho Lutero que usou essa frase: você não pode impedir que os passarinhos voem em cima da sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam um ninho nela. Tá? Veio a tentação, fica rodeando a sua cabeça, não deixa ela fazer ninho lá não, né? Substitua esse mau pensamento. Existem muitos tipos de tentação, e Satanás, ele tem uma fábrica delas. Ele tem uma fábrica personalizada de tentação, tá? Uma fábrica personalizada por quê, irmão? Para cada pessoa ele tem um tipo de tentação. Uma tentação para fulano não vai funcionar em Beltrano, mas ele sabe. Irmão, Satanás, ele conhece a nossa natureza. Ele conhece de onde viemos, sabe do nosso convívio, onde nós nascemos, a família que tivemos. Ele conhece tudo isso. Então ele tem uma fábrica de tentação personalizada. O que cabe a nós? Epa, a minha fraqueza é aqui, a minha fraqueza é ali. E você vigilante nessa parte, tá? Isso acontece porque o inimigo conhece muito bem o lado fraco de cada ser humano. Para um será o álcool, para outro a inveja, para outro as drogas, para outro a deturpação do sexo, né? Todos os tipos. Cada um tem uma fraqueza. O outro é o status, quer ter muito status, quer poder. O outro quer dinheiro, né? Vigie na área que você sabe que você é fraco. O inimigo nunca poderá nos vencer, a menos que conte com a nossa colaboração. Ele nunca vai poder te vencer, irmão. É igual eu falei. A palavra final é minha e sua. Você que vai falar: eu vou ceder à tentação ou não vou? Meu espírito está forte ou minha carne está forte? Tá? A transgressão, onde eu estou aqui? É porque cedemos voluntariamente aos feitiços da tentação. Porque maior que seja a pressão exercida sobre a nossa alma, a transgressão é o nosso próprio ato. O Satanás, ele ataca todos os nossos pontos fracos, né? Mas Deus proveu auxílio, em sua força podemos vencer. Deus proveu auxílio. A Bíblia fala que não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, né? E fala também que Deus, antes de vir a tentação, antes de vir a luta, ele já proveu o escape, tá? Deus já está conosco ali, mas nós precisamos fazer o quê? Visualizar a mão de Deus por nós, visualizar o poder de Deus sobre as nossas vidas, o favor de Deus sobre nós. Olha só, vamos ilustrar a diferença entre a tentação e o pecado, tá? Samuel, cadê o amigo? Eu não estou vendo nada de amigo, estou vendo o inimigo nessa passagem. Calma, irmão. Vamos ilustrar a questão da tentação e o pecado, tá? A ilustração é bom para a gente entender a diferença entre tentação e pecado. A tentação é como se fosse o telefone tocando. E o pecado, como se fosse você atendendo o telefone ali. É só um exemplo. O telefone, quando ele começa a tocar, é chato aquilo, né? Toca e continua tocando. Mas se você pecar, na ilustração, você tocar naquele telefone e atender, é pecado. Não é chato o telefone tocando ali? Não toque. Então a tentação, ela fica ali, martelando. Satanás vem martelando. Irmãos, não atende. Resista, que Satanás, ele vai fugir de você, tá? Consideremos alguns conselhos
que podem ser úteis ao enfrentarmos a tentação. Quando a tentação vier, procure pensar em outra coisa, né? Já explicamos que a luta é para ocupar o território da mente. Então coloque em sua mente promessas bíblicas. Coloque em suas mentes promessas bíblicas. Ore as promessas do Senhor sobre a sua vida. Cante um hino que, né? O salmista ele fala bem assim, que queria lembrar, né? Das promessas do Senhor, né? Queria lembrar das bênçãos do Senhor. E no momento difícil, irmão, foque naquilo que te traz esperança, né? Naquilo que vai te renovar a sua força, a sua fé. O problema é que às vezes nós estamos tão apurados, tão cheios de coisas, que nós não tiramos o foco daquela situação, daquele problema. E Deus está falando, olha para mim, o que eu fiz para você, o que eu faço por você todos os dias. Mude, né? Mude o foco, porque Satanás, ele quer ocupar o território da sua mente. Toda vez que a tentação vier, peça socorro divino. Lembre um salmo, cante um hino, né? Foi o que eu disse. Daquele dia, né? Você leu a Bíblia de manhã? Você fez TSD? Senhor, me faz eu lembrar esse TSD o dia inteiro. Você leu a Bíblia de manhã, orou, Senhor, renova minha força. Traga-me essa palavra diante das situações, das lutas, que ela venha trazer renovo para a minha vida. Coloque os pensamentos nas promessas bíblicas. De acordo com a lei física, a tentação não terá vez, né? Já viu aquela que dois corpos não ocupam o mesmo espaço? Não ocupam, né? Então ocupe somente com outra coisa. Cada vez que somos tentados, vencemos ou fracassamos. Conquistamos ou somos conquistados. Você já fez um relatório assim, rapaz, eu sou tentado nessa área. Você venceu ou fracassou? Né? Você conquistou ou você foi conquistado? A resposta que dermos à tentação pode deixar-nos mais fortes ou mais fracos. Se entregarmos nos braços de Cristo e vencermos, estaremos melhor preparados, mais experientes, mais fortes. Agora, irmão, quando nós cedemos, nós falhamos, nós queremos vencer sozinho, romper sozinho, provavelmente nós vamos fracassar. Provavelmente nós vamos ceder. Tá? Não fique sozinho. Tá? Isso é básico, porque o resultado final dependerá de quem ocupa os nossos pensamentos. Olhar para nós mesmos só trará fracasso e frustração. Tá? Irmãos, esse dia um irmão perguntou para mim, nós chegamos no Peniel, aí ele falou, irmão, você falou de oração e tal, aquelas coisas, mas irmão, a gente é tão pecador, irmão, a gente é tão falho. Eu falei, realmente, irmão, a gente é isso, a gente é tudo isso, a gente é pecador, é falho, tá? Essa é a nossa visão. Eu falei, você não pode olhar para você com a sua própria visão, você tem que procurar olhar como Cristo te vê, como Cristo nos vê, tá? Irmãos, Cristo nos vê de forma diferente, Deus nos vê de forma diferente. Quando Ele olha para nós, Ele vê quem? Vê Cristo, tá? Ele nos vê santo. Aí você pensa, mas rapaz, mas eu não sou santo não, você não me conhece. Quando você aceitou Jesus, Deus fala que você é nação santa, você é santo. Quando Deus olha lá do céu, Ele não está te vendo, Ele está vendo Cristo em você. Por isso que Ele fala que você é santo. Agora, quando nós olhamos para nós mesmos, é isso. E nós devemos também ter essa consciência, que nós somos pecadores, nós dependemos de Cristo. Nós dependemos do favor do Senhor. Tá? Então, quando o mundo fala o que para a gente? Hein? Olhe para você. Descubra o seu potencial. Né? Você pode. Aí a gente vê que quando a gente olha para dentro, você vai ver o que? Vazio. Às vezes você vai ver frustração, né? Mas nós devemos olhar de que forma? Como Cristo olha para nós, tá? Buscar o que? A vontade de Deus sobre as nossas vidas, porque senão é isso mesmo, irmão. Se formos olhar para dentro de nós mesmos, essa é a realidade. Não temos algo de bom dentro de nós, tá? Não temos. Nós somos pecadores, nós carecemos da misericórdia de Deus. Deus tem um caminho melhor. Tá? E Ele pede que você olhe para Cristo, que é um caminho simples e seguro. Tá?
Aí agora aqui, irmãos, eu vou para uma ilustração que eu acho que muita gente vai se identificar com isso. Existia uma criança, um menino de aproximadamente 6 anos de idade. E esse menino de 6 anos, ele sempre de manhã ele ia estudar e a sua mãe dava um dinheiro para o seu lanche. E aquele dinheiro era para ele se alimentar na escola. Então todos os dias ele com muita alegria ia para a escola, né? Com mais alegria em se servir dos lanches lá da escola, do sorvete, da bala, do que para aprender, né? Só que um bendito dia, nessa escola tinha 2 meninos que tinham aproximadamente 16 anos. E tinha um que era mau, era do mal, o menininho do mal. Às vezes você pode pensar, na minha escola tinha esse menino do mal, né? E esse rapazinho pegou e falou, eu quero a sua moeda. E ele falou, não dou a minha moeda. E aquele grande rapaz lá, de 16 anos, pegou ele pelo braço, torceu. Quem já tomou uma torcida no braço assim para trás? É doído, né? Você não faz nada, se mexer machuca. E ele falou, eu quero a sua moeda. Se você não me der essa moeda, eu vou te machucar. Ele deu aquela moeda. E você não conta para sua mãe nem para a professora, senão eu vou arrancar o seu braço. Não tem um rapaz no bairro que é sem o braço? Tem, foi eu que arranquei o braço dele. E aquele menino de 6 anos ficou angustiado e deu aquela moeda para ele. E todos os dias, irmãos, aquela criança ia para a escola, chegava antes da escola e falava, quero a sua moeda. E ele todos os dias, ele angustiado, triste, né? Chegava em casa, chorava, não podia contar para ninguém, que ele não queria perder o braço. E aconteceu, irmão, que um dia aquele menino começou a bater numa criancinha, e o rapaz maior, o outro maior, chegou e tirou e bateu nele, ficou aquela situação. Aí aquele menino teve uma luz, rapaz, é isso. Esse cara vai ser meu amigo. Esse cara vai ser o meu amigo. E conversou com ele, eu ganho um exemplo, R$1 da minha mãe para comprar meu lanche. Eu vou dar 50 centavos para você me proteger. Beleza? Então beleza. Todos os dias você me encontra em tal lugar, que era o lugar onde o outro tomava a moeda dele. Tá, irmão? Segura aí, irmão, não apavora não. Não chegar lá. E aconteceu, irmão. O menino chegou à noite, ele nem dormiu direito. Rapaz, amanhã é o dia, ninguém vai tomar minha moeda mais, amanhã eu dou uma lição naquele grandinho lá. E ele chegou, naquele mesmo lugar o rapaz estava lá. E ele passou e nem deu bola. Traz a moeda. Pegou ele, volta aqui, cadê a moeda? Eu não vou te dar mais a minha moeda. E aquele rapaz pegou ele pelo braço e começou a torcer. Você vai querer pegar o seu braço? De repente aparece o seu amigo, né? E toma ele dos braços daquele rapaz e eles esbofeteiam aquele menino mau. Então, irmãos, para aquele menino aquilo foi uma vitória, né? Aquilo foi uma vitória. E deixa eu só pegar o fio da meada aqui, para darmos sequência. Aquilo foi a vitória dele, né? Então nunca mais ele entregou a sua moeda para aquela criança, tá? Agora, irmãos, o que você deve pensar nessa ilustração? Você é aquela criancinha, eu sou aquela criancinha, nós somos aquela criancinha. Satanás, ele está ilustrado na figura daquele menino mau, tá? É isso que ele quer fazer com você. Ele quer torcer o seu braço, ele quer te limitar, tá? Ele quer te limitar. Então, irmãos, ele quer nos amarrar, ele quer nos impedir, quer tirar a nossa alegria, tá? Naquela criança ele tirou a ilusão do sorvete, a alegria da vida, né? E ele quer muito mais que isso. Ele quer arrancar de nós o quê? A nossa paz, tá? Ele quer arrancar de nós o equilíbrio, né, interno que nós devemos ter. Ele quer tirar tudo que você tem de mais precioso, quer tirar a tua família. E muitas das vezes, irmãos, às vezes alguém pode estar se identificando com essa criança hoje, tá? Rapaz, eu estou me sentindo assim, Satanás conseguiu me roubar, ou Satanás está quase conseguindo me roubar. Deus está te alertando hoje. Jesus, ele veio aqui, ele é o seu grande amigo, aquele que deu a vida por você. Irmãos, por mais amigos que nós tenhamos,
Às vezes você pode pensar, rapaz, mas eu tenho muito amigo mesmo. É isso aí, irmão, está certinho. Mas, irmão, agora se colocando no lugar, algum amigo desse, ele pode dar a vida por você? Ou, por contrário, você daria a vida pelo seu melhor amigo? Eu acho que não, né? Mas Jesus, esse é o nosso grande amigo. Ele deu a sua vida por nós. Ele dá a sua vida por mim, para nos trazer paz, para nos trazer a vitória, tá? Então, irmão, cada situação que Satanás ele implanta, irmão, na nossa vida, cada tristeza que ele traz na nossa vida, você acha que Deus fica feliz com isso? Não fica, não fica, tá? Mas depende de quem? De mim e de você, olhar para Jesus, olhar para o seu amigo fiel, né? Às vezes o inimigo ele quer brincar conosco de gato e rato, e deixa-nos sair um pouco, e quando pensamos que estamos livres, ele nos traz de novo com força para ferir e nos machucar, tá? Mas Deus não quer isso para você. Se ele está te ferindo, se ele está conseguindo te ferir, hoje Deus vai mudar a sua história. Lá do outro lado da rua, lá na montanha solitária, lá no Gólgota, tá? Jesus foi pendurado no madeiro, só para nos dar perdão, tá? Não tem aquele menino forte que chegou para ajudar aquele garotinho? Ele representa Jesus nessa ilustração, tá? E para nos dar poder. Quando ele morreu, o inimigo pensou que o tinha vencido, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou das entranhas da terra completamente vitorioso. E hoje vive para dar poder, tá? Para te dar poder, para te dar ousadia, para que você venha vencer todas as artimanhas do inimigo. Olhe para o céu e veja o gigante da história disposto a vencer a seu favor. Cristo venceu. Venceu seu inimigo no deserto, venceu na cruz, venceu na morte, e só resta vencer no nosso coração, tá? Só resta vencer em nossos corações. Às vezes, irmão, nós temos tantas promessas de Deus, tá? Temos tantas bênçãos de Deus. Deus está assim, ó, disposto a dar para nós, mas nós não vemos Jesus vencer no nosso coração. Nós temos consciência de que Jesus morreu na cruz, ele venceu a morte, mas nós não trazemos ele para dentro do nosso coração, essa vitória que ele teve por nós. Ele venceu o inimigo, mas falta vencer em nosso coração às vezes. E aí a decisão é de quem? É nossa, tá? Quer esse amigo? Amigo de todas as horas? Você está alegre, ele está com você. Você está com dinheiro, ele está com você. Você está triste, ele está com você, tá? Você está passando luta, aflição, ele está do seu lado. Ele está em todos os momentos do seu lado. Ele está lutando. Ele está lutando desesperadamente, tentando vencer. A Bíblia diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Está lá em 1 Pedro 5:8. Ele está procurando quem possa tragar. Ele está procurando destruir o seu lar, destruir o seu casamento, destruir a sua saúde, destruir-te de todas as formas. Essa é a única função do diabo: matar, roubar e destruir. Mas lembre, você tem um amigo, tá? Lembre-se dele na luta, na tentação. Fale com Deus: Senhor, me ajuda a vencer essa tentação. Senhor, me ajuda a vencer essa angústia que eu estou passando. Ninguém conhece a minha luta, mas o Senhor conhece. Jesus está do seu lado, o seu amigo está do seu lado, representado pelo Espírito Santo. Ninguém tem o direito de estar derrotado para sempre. Ninguém tem o direito de pensar que já é tarde demais para começar de novo. Às vezes está olhando: rapaz, mas não tem mais jeito para mim, né? Esses dias houve um suicídio na cidade. Eu falei: meu Deus, né? Um suicídio, tipo assim, se a gente for olhar os nossos olhos, meu Deus, vamos tirar a própria vida. A pessoa tem família, mas Satanás cega as pessoas. Satanás tira, né, o sentido da vida das pessoas. Mas eu quero dizer para você: Jesus quer te dar vida e vida em abundância. Jesus quer te dar alegria, alegria de viver, alegria
de gozar dessa vida também, alegremente, tá? Jesus está aqui para mudar a sua história nessa noite. Clame a Deus agora mesmo, né? Reclame dele a promessa de perdão e de poder. Jesus, eu quero mudar hoje. Jesus, eu quero vencer hoje. Eu quero entregar minha vida hoje para o Senhor. Ele sabe as suas inclinações de seu coração e o ajudará na hora das tentações. Então, o que nós devemos fazer? Clamar a Ele, buscar a Ele, tá? Busque o seu amigo Jesus, tá? Um amigo que jamais te abandonará, né? Você pode pensar no seu melhor amigo aí. Ele pode, ele é falho. Nós somos falhos, mas Jesus jamais falhará conosco. Nunca se esqueça disso. Amém? Eu queria que você colocasse de pé para estarmos orando um pouquinho, né? Amém? Pai, nós te exaltamos, Senhor. Eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pela palavra do Senhor que nos disse, Senhor, que o Senhor é o melhor amigo, que o Senhor entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário, que o Senhor todos os dias, Pai, está do nosso lado, que o Senhor todos os dias, Senhor, está pronto para nos perdoar, Pai, e todos os dias o Senhor nos protege de todas as astutas ciladas do diabo, Pai. E eu peço, Senhor, que o Senhor esteja visitando cada coração neste momento. O Senhor conhece a luta de cada um, e eu tenho certeza que de alguma forma, Senhor, a tua palavra ministrou no coração da tua igreja, porque a tua palavra, Senhor, ela jamais volta vazia, Pai. De alguma forma, Senhor, tem tocado os nossos corações, Pai, porque a tua palavra, ela vai e faz tudo o que lhe apraz, Senhor. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja produzindo, reproduzindo, Senhor, essa palavra, Senhor. E quando, Senhor, essa pessoa se sentir solitária, se sentir só, Deus, se sentir longe do Senhor, e lembre, Senhor, que o Senhor é o amigo que está do lado dele, Pai, para o ouvir, para o remir, para o tirar, Senhor, dessa situação tão adversa. O Senhor, Pai, está pronto, Senhor, para o erguer pelas mãos, Pai. E nós pedimos que teu Espírito Santo esteja derramando a tua unção, Pai, o teu poder sobre a tua igreja, Pai, unção de renovo, Pai, unção de graça, Pai, e que diante das tentações, diante das lutas, Pai, venha o teu renovo, venha o teu refrigério, Espírito Santo de Deus. Nós oramos, Senhor, nós bendizemos teu santo nome, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.